Saudações, pessoal. Agora vamos iniciar a parte 2 da nossa consulta paginada para o API com o Power BI. Nessa parte 1, nós criamos os parâmetros, nós fizemos a primeira consulta do endpoint movimentos financeiros, lá da UMIE, e transformamos essa consulta em tabela. Na parte 2, nós vamos criar uma função para consulta por página, já que nós fizemos a consulta só da primeira página, mas o que nós quisemos são todas as páginas, concatenadas em uma só tabela. Então, nós vamos fazer essa concatenação e, por último, vamos levar para o Power BI, só dar uma olhadinha por cima lá, sem botar nada, para ver como ficou. Então, vamos lá. O nosso projetinho ficou só apenas com essa primeira consulta, né? Então, eu vou, primeira coisa, mudar o nome da consulta 1 para movimentos financeiros. Movimentos financeiros. E daqui nós vamos precisar criar uma função para fazer a consulta na API. E esse movimento financeiro agora vai consumir essa função para poder concatenar todas as páginas em uma só tabela. Para isso eu vou abrir o que nós avançamos até agora, né, e copiar tudo que foi feito. Ok. Então, e agora eu vou criar uma nova consulta nula, que vai ser a nossa função. Eu vou logo mudar o nome aqui. Vai ser função movimento financeiro, MF, para ficar mais fácil. No editor avançado eu vou colar tudo que foi feito no vídeo passado, que nós vamos usar a mesma coisa, só que com um detalhe. Eu vou criar uma variável chamada página, e essa página vai armazenar o número 1 no formato de texto. E essa página eu vou chamar aqui. Então eu vou concatenar essa variável no nosso texto de content. Cadê outra aspa? Ok. Mas eu precisava de um. 2 i comerciais, como a gente mostrou no último vídeo. E vou chamar página. Ok. Isso aqui eu trouxe para cá e depois eu vou explicar por que eu fiz isso. Então ele vai voltar a mesma coisa, mesma consulta, mas na verdade eu quero que isso aqui seja uma função. Mas primeiro, essa função, o que eu preciso que ela faça é que me retorne todos esses movimentos que está presente em list. Então essas informações aqui iniciais para mim não é importante. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer essa pré-modelagem de list, né? Eu vou converter para a tabela. Não tem limitadores, mas enfim, eu também não vou entrar nesses detalhes. É bom observar, para cada API vai ter essas particularidades, então é bom ter cuidado nessa etapa. Vou expandir. Eu vou fazer a expansão dos dois, só que tem que ter muito cuidado nessa etapa, porque às vezes você vai criar novas linhas e o número ele pode não chegar, né, no final como você gostaria de se comportar, mas eu vou expandir só para nós temos os dados. Vou expandir o outro também. Ok, assim, o objetivo do vídeo não é analisar esses dados, nós estamos consultando, o objetivo do vídeo é fazer só a consulta, então eu não vou entrar em detalhes do que está sendo consultado aqui. Ok, então nós temos já do formato final do que nós queremos concatenar, então aqui tem a primeira página, mas o que nós vamos querer é que faça uma consulta dessa para cada página. Então eu vou voltar para aqui para o editor avançado. Então o que acontece? Em vez de página 1, vim aqui, eu quero que ele seja na função, um parâmetro da função. Então, para isso, para transformar em função, nós usamos esse recurso, né? Abre parênteses. Eu vou chamar a variável página que está vindo como texto. Então, o parâmetro que vai vir, nesse caso text, né? Ele vai vir com o nome página, com o nome de variável página, e ele é do formato texto. Então, a gente vai fazer uma setinha aqui, né? Igual maior para trazer para cá. E agora não vamos precisar desse página. Eu vou só comentar. Pode ser que precise um pouco mais para frente, mas vou manter assim por enquanto. Ok, então agora nós temos a função, né, da consulta da API. Nesse caso agora a página ele é um
um parâmetro dessa função. Então, se eu colocar 2 aqui, ele tem que me retornar a página 2 da nossa consulta da API. Então, se eu invocar a função, ele vai me retornar a página 2, todas as informações da página 2. E nós vamos usar essa função para fazer a concatenação em movimentos financeiros. Ok, voltando para cá, nós temos essa primeira consulta que foi construída no último vídeo. Nesse caso, eu vou manter ela aqui. Eu poderia usar a função, né, para poder trazer informações, só que eu preciso saber quantas páginas tem no total para poder fazer nossa interação, né? Então, primeira coisa que eu preciso fazer é pegar o número total de páginas. Então, eu vou manter essa primeira consulta aqui. Eu não vou fazer nenhuma alteração, mas eu preciso agora pegar aquele número total de páginas. Então, eu vou só iniciando aqui. Eu vou chamar de páginas. E de páginas eu vou pegar a fonte, né, que é a nossa última consulta, apenas a parte do número total de páginas. Deixa eu ver como tá lá. Se eu não me engano, tá assim. Vou olhar aqui para minha cola. Ok, é para funcionar. E não funcionou. O que foi que eu fiz errado? Eu não retornei, né, a página. Na verdade eu não precisaria. 621. Ok. Nós temos um número. Isso aqui eu não preciso dessa instrução aqui, eu vou excluir. Então eu só preciso do número. Então a única coisa que a função vai fazer é consultar na API. Eu vou retornar aquelas informações, e dessas informações eu vou precisar do número total de páginas. Com isso ele vai me dar esse número 621, que nós vamos usar como parâmetro na nossa função. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, que aí é uma limitação do Power BI, eu não tenho recursos de interação, né, um laço for, um while, coisa do tipo para conseguir fazer essa interação e depois concatenar de uma vez só. Então, meio que uma gambiarra que a gente pode fazer, né, que é criar uma nova tabela, e que nessa nova tabela vai ter uma linha para cada página. E depois, no segundo momento, nós vamos usar cada linha dessa como parâmetro de pesquisa da função. Eu vou explicar um pouquinho melhor na medida que o vídeo for avançando. Então, a primeira coisa, nós vamos criar essa tabela. Então, eu vou chamar essa tabela Interacal, aqui só para ter entendido. E um recurso simples de criar essa tabela, você abre um colchetes, a gente vai começar da página da linha 1, né? Então, e vai até páginas. Vai começar do 1, né? Página 1 até o total de páginas, que é a nossa variável da última bloco da consulta. Com isso eu vou retornar, né? Tabela Interacal. Então, só dar uma olhadinha. Ok, então a gente agora tem uma tabela, uma lista nesse caso, né, com um total de páginas, nesse caso 621 linhas, né. E agora nós vamos chamar cada linha dessa uma requisição da API. Então a primeira coisa que precisamos fazer é transformar isso aqui numa tabela. Por enquanto está como lista, eu vou só clicar aqui, não tem delimitadores. Ok, temos uma tabela. E agora eu vou voltar para o nosso editor avançado. Ele está com colo 1 lá, mas ok, para a questão da organização a gente poderia melhorar um pouco esses nomes, né? Ok, então a próxima etapa da nossa da nossa nosso projeto é chamar função para cada linha daquela, né? Então vamos chamar aqui, vou chamar função. Calma. E
para isso, nós vamos usar o recurso e adicionar, né, uma nova coluna. Então, vamos usar esse table add column. E no table add column, nós vamos utilizar o nosso convertido para tabela. E vamos chamar ela de consulta. E nessa consulta nós vamos fazer um each, né? Então, para cada linha daquela, nós vamos chamar a nossa função personalizada. Que o nome da função funcal, chamar funcal, né? Nós chamamos lá, né? E como parâmetro de cada um, né, das linhas de chamar funcal, vai ser a nossa coluna, né? Nossa, se eu não me engano, ficou com o nome coluna. Não lembro se foi o nome disso, mas vamos ver agora se vai funcionar. Ok. Funcão MF. Chamar Funcão. O que é que tem a ver? Caramba. Ok, agora foi. A gente fica dependente de auto-preenchimento e desses problemas, né? Então, deveria ter usado, né, o recurso de chamar variável externa, nesse caso a função. Mas ok, então agora eu acho que deve funcionar. E deu erro. Claro que deu erro. O que não foi feito antes era que, uma vez que nós transformamos a nossa tabela nossa lista em tabela, eu precisaria que tivesse formato de texto. Lembra que a API ela precisa que eu mande as informações para o bar em formato de texto. Nesse caso ele não tem formato, então ele vai dar erro, porque ele não entende como texto. Então eu preciso converter, eu vou só inserir aqui e rezar para que dê certo. E deu certo. Ele travou assim, então ele está fazendo as consultas. Então ele vai demorar um pouco, são 621 páginas. Então nesse momento ele está fazendo uma consulta por página. E vamos esperar um pouco. Ok, eu tive que parar a gravação enquanto ele fazia consulta. Demorou cerca de 7 minutos. Demorou bastante. E como eu falei, isso aqui não é a melhor abordagem para esse tipo de ETL, né? Então eu optaria por um outro recurso externo, né, para fazer a tabela analítica e depois para vir para o Power BI com um pouco mais de eficiência. Mas, como eu falei, às vezes o Power BI é o único recurso que a gente tem. E isso aqui vai ser necessário. Então, assim, demorou um pouco, né? 621 páginas, consultas que fez, né? Às vezes vai dar erro, então tem que refazer, mas aqui deu tudo certo. Então, ele retornou todas as informações lá daquela o endpoint de movimento financeiro, fez uma requisição por página e concatenou todas em uma tabela só. Que inclusive agora travou. Ok. Próxima coisa que precisamos fazer é expandir, né? Então ele veio uma linha, ele fez a consulta, ele colocou toda a tabela dentro de uma só célula aqui da tabela, da nossa tabela criada. Então se eu clicar aqui, ele vai mostrar o que é que nós temos aqui e o que eu vou fazer é só expandir. Então tem bastante coisa. Como eu falei, não vamos entrar no detalhe desses dados aqui. O objetivo é só consulta, mas a gente poderia ter modelado um pouco melhor na função para poder levar só as informações que precisamos, né? E não todas elas, mas eu trouxe tudo aqui, né? Enfim. Ok, então acho que é isso. Nós temos todas as colunas, claro que estão todas sem a tipagem. Poderíamos fazer um trabalho um pouco melhor, né, aqui, enfim, de modelagem, mas eu não vou fazer. Então, se uma vez que eu finalizar, né, ele vai atualizar novamente. Nesse caso, eu vou pausar aqui de novo para poder conseguir otimizar nosso tempo.
Bom, finalmente terminou. Dessa vez demorou um pouquinho mais, acho que quase 10 minutos. E, e aqui a gente tem todas as informações da API. É, assim, dá para brincar bastante. É, teria algumas informações que precisaríamos de outras tabelas auxiliares, como, por exemplo, a categoria. Não sei qual categoria é essa, então eu precisaria fazer uma consulta de qual categoria. Nota fiscal, não sei se tem mais algum detalhe lá. Enfim, tem bastante coisa aqui, formato de data, enfim, não tem nenhuma modelagem aqui, eu não mudei nenhum tipo das colunas, então tá bem ruim. E também tem questão de valores, né? Então se você quiser ver quanto total de quanto a receber, quantas a pagar por categoria, enfim, dá para trabalhar bastante. Mas por enquanto é isso. Pode ser que depois possamos fazer um trabalho de análise de dados da OMIE, desses exemplos, esses dados fictícios, né, que eles fornecem como teste. Tentar procurar algum insight, enfim, podemos pensar em algum tipo. Se vocês gostarem, comentem, mandem uma mensagem para mim. E eu acho que podemos fazer em segundo momento. O que eu estou pensando em fazer como próximo vídeo é lidar com a autenticação de dois fatores no Power BI. Então, tem um projetinho que eu estou trabalhando, né, do Conta Azul, que ele tem o Refresh Token e também a autenticação de dois fatores, e como a gente consegue também adicionar isso no Power BI para fazer as consultas. Então, eu vou deixar isso para um próximo momento. E é isso, muito obrigado, até mais. Valeu!